Que as crianças têm direitos, todo mundo sabe. Agora, elas nem sempre entendem que direitos são esses. Para preencher essa lacuna, um advogado decidiu escrever uma cartilha detalhando esses pontos de forma didática. Esse advogado é o presidente da Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente e da Juventude da OAB do Distrito Federal, o Herbert Alencar. Agora, antes de falar com o Herbert, eu converso com uma escritora que tem 10 livros publicados, todos eles para crianças. A Roberta Ribeiro conta pra gente detalhes das publicações e fala também do livro mais recente, que tem versão em inglês, por sinal. Tudo bom, Roberta? Oi, tudo bom, Paulo? Muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, você tem 9 livros publicados. Sim. E o último, Download Mental, tem uma versão em inglês. São 10, portanto. É verdade. Agora, o que você pensa na hora de escrever seus livros? O que não pode faltar? A gente trabalha sempre com uma dupla que a gente fala que é essencial para qualquer criança e, na verdade, para qualquer pessoa, que é o pensamento e sentimento. A gente nem sempre percebe o tanto que o pensamento influencia a vida da gente no dia a dia. Mas a gente usa, às vezes, exemplos muito simples, né? Assim, por exemplo, pensa numa coisa que te deixa muito feliz. Em geral, as pessoas sempre abrem um sorriso. Então, onde o nosso pensamento está, o nosso sentimento ele acompanha o pensamento. Então, quanto mais a gente pensa em coisas positivas, mais a gente se sente bem, mais a gente tem disposição, mais a gente se sente feliz. E isso muda totalmente a forma com que a gente encara a vida e com que a gente vive o nosso dia a dia. E é isso que a gente trabalha em todos os nossos livros, né? Como fazer com que o nosso pensamento dirija o nosso sentimento para que a gente se sinta melhor e mais feliz sempre. Para exemplificar, estou aqui com um download mental, você programando a sua mente. Explica para a gente o que vocês trazem aqui. Vocês, porque você escreve com a Ruth e com a Márcia, não é isso? Isso. Nós somos 3, a gente sempre escreve juntas. E o download mental, ele foi uma ideia de trazer essa metodologia, né? Criar uma metodologia para que os jovens possam entender essa dinâmica do pensamento e do sentimento. Então, a gente traduziu isso em linguagem de computador. A gente falou que a mente da gente é como se fosse um grande computador e que tudo aquilo que a gente pensa são os programas que estão ali dentro. E que quanto mais a gente pensa, por exemplo, determinado tipo de pensamento, eu sou muito legal, poxa, a minha vida é boa, mais esses programas são alimentados. Você vai baixando versões atualizadas desse programa. Mas que tem uma programação também que ela é ruim, que ela bota a vida da gente para trás. E quanto mais a gente alimenta toda vez que, sei lá, a gente pensa uma coisa ruim a respeito da gente mesmo, de eu não dou conta de fazer isso, poxa, ninguém gosta de mim, eu não tenho amigos, a gente está fortalecendo essa programação negativa. E isso vai trazer consequências negativas para a vida da gente. E aí no livro a gente ensina como baixar a programação positiva e como desativar a programação negativa. E esse tipo de recado para criança e adolescente não é comum no Brasil. Eu, pelo menos, não vejo muito. Vocês são as primeiras? Eu desconheço outros autores que trabalhem não com educação emocional, mas assim, que tenham livros realmente com essa metodologia e com uma didática, né, para ensinar as crianças a lidar diretamente com o pensamento e com isso modificar o sentimento, modificar a forma com que lida com o dia a dia. A gente ensina nos livros, né, como lidar com situações simples do dia a dia, às vezes, o banheiro, ou ter mais disposição, fazer amigos, até probleminhas na escola, coisas desse tipo. E como é que foi lançar uma versão em inglês? Isso é novidade também para vocês, né? Foi uma novidade. A gente lançou, foi ano passado. Esse tipo de pensamento, de trabalho, né, de inteligência emocional, nos Estados Unidos, eles têm algo muito entranhado na cultura deles, que é be positive, think positive, né? Pense positivo, seja positivo. Eles trabalham isso o tempo inteiro. Então, a gente já vinha trabalhando com isso, porque a gente falou, por que não lançar lá? E aí a gente conseguiu uma editora e, enfim, lançamos já no meio para o final do ano passado. Como é que é a recepção das pessoas, das crianças, dos pais? Vocês vão em escolas? A gente vai a escolas. É sempre muito bom, né? Trabalhar com criança é muito gostoso. E aí a gente, como faz muita brincadeira e a gente está sempre falando de coisas que animam as crianças e que deixam elas felizes, então a recepção é sempre muito positiva, né? As crianças, elas se empolgam, às vezes a gente tem que... Eu lembro que teve uma vez que eu fui a um colégio e tinha um auditório com umas 300 crianças. E aí eu ia falando, mas o que que você gosta de fazer? No que você gosta de pensar? E aí todo mundo subia, a gente tinha que pedir para eles baixarem. Mas é sempre muito gostoso e a receptividade é muito boa, assim. Tem o exemplo do limão também. Uma brincadeira que a gente faz sempre com as crianças para ensinar a elas a vincular o pensamento com o sentimento é pedir para elas assim, imagina que você está cortando um limão, imagina que está saindo aquele suquinho do limão, agora imagina que você chupa o limão, aí todo mundo faz Aí eu pergunto, né, vocês chuparam de fato o limão? Então por que vocês sentiram esse arrepio?
E esse é um exemplo bem bacana para a gente mostrar essa dinâmica, né? De que onde o nosso pensamento está, o nosso sentimento acompanha. Vou trocar aqui agora, peguei Faça Seu Mundo Melhor. Um outro livro aqui seu. O que Isso. tem aqui? Eu sei que tem aqui umas cartilhas, tem um livro também. Qual que é a ideia desse livro aqui, Roberto? Esse livro, ele é um livro bem específico que a gente tem, porque a gente, com ele, a gente fala que essas cartinhas, elas são o controle remoto da mente das crianças, né? Que a gente ensina nele que a mente da gente é como se fosse um painel e que cada pensamento é como se fosse um programa, né, dessa televisão. E que esses programas, se a gente assiste um programa bacana, a gente está feliz, se a gente não assiste um programa bacana, a gente está triste. E aí, nas cartinhas, a gente mostra as opções de pensamentos felizes que as crianças podem ter e, atrás de cada uma das cartinhas, a gente elenca as situações em que elas podem usar tanto o pensamento quanto uma ideia de imaginação, e a gente dá em cada uma deles. E aí a gente elenca, assim, são 25 cartinhas, a gente elenca os 25, as questões mais comuns que as crianças levam, tanto para a Ruth quanto para a Márcia no consultório, né? Ah, eu não consigo fazer amigo, ah, minha família, eu não me dou bem com isso, ou então, sei lá, eu sinto falta do meu bichinho de estimação que já não tem mais, ah, eu não aprendo direito, ah, eu não dou conta de fazer as coisas. Então, a gente vai trabalhando cada uma dessas questões, é claro, o oposto, né, eu confio em mim, eu me amo, eu amo minha família, eu nasci para ser feliz, né, a gente trabalha sempre o lado oposto, mas atrás a gente dá elenca uma série de situações em que cada uma das cartinhas pode ser utilizada. A Ruth e a Márcia são psicólogas, não é isso? São psicólogas. A gente trabalha sempre juntas, né? Mas tem sim, muitos dos livros, eles vieram dessa vivência de consultório, né, que elas têm, de perceber o que as crianças precisam e de buscar desenvolver instrumentos para que as crianças possam levar para o próprio dia a dia delas o trabalho que é desenvolvido no consultório, né? Porque o consultório, ele tem um tempo limitado e depois tem uma semana inteira, né, até a próxima sessão, ou sei lá, de repente, às vezes até 2 semanas. Então, a gente buscou criar alternativas para que a criança mantenha aquilo que foi trabalhado ao longo desse tempo todo. Agora, como é que é a relação com os pais? Roberto, você falava na escola como é que é a relação com as crianças, falava da Ruth e da Márcia ali no consultório. Qual que é o papel dos pais também? Então, os pais, inclusive no Faça Seu Mundo Melhor, a gente tem uma sessão falando como os pais podem usar o livro e ajudar as crianças a trabalhar o que a gente coloca aí. Os pais são importantíssimos, né? Eles são a primeira figura de autoridade da criança. Então, muito basicamente, assim, o que o pai fala, para aquela criança, em geral, fica como verdade. O que o pai fala ou faz, né? Porque também não adianta falar e não dar o exemplo, né? Falar e dar o exemplo oposto, às vezes é pior até do que não falar. Então, é muito importante que eles auxiliem também, né? Sei lá, há um tempo atrás teve uns pais que vieram falar com a gente numa feira, eles tinham adquirido o livro, e eles falaram, nossa, a nossa filha tinha uma questão, ela fazia xixi na cama. E a gente comprou o livro, porque tem uma cartinha que fala sobre, né, xixi, e a gente começou a usar com ela todo dia. E eles usavam, eles incentivavam, né, ajudavam ela a fazer, tem uma imaginação. Antes de dormir, eles faziam a imaginação com ela, sentavam na cama, e acho que com 2 meses a criança resolveu a questão. Então, a presença dos pais, o acompanhamento dos pais, né, o carinho, é sempre muito importante, né? Ainda falando sobre isso, eu tenho mais um livro aqui, Isso. Criança Estelar, que é um pouco diferente desses dois, né? Esses aqui são muito dessa experiência de consultório, esse aqui já é mais lúdico, posso definir assim? A gente tem, é como se fosse esses daqui mais didáticos, né? Um passo a passo, ensinando as crianças como agir. E o Criança Estelar, ele já é uma historinha. Ele conta a história de um planeta onde as pessoas eram felizes e tinham um coração assim, rosado, bem alegre. E aí ele foi invadido pelo vírus da desconfiança. E uma rede de seres de todo o universo se juntam para, disfarçada de crianças desse planeta, a voltar a trazer os sentimentos de confiança, de amor, de aceitação, de carinho. Da experiência e da sua experiência, o que você lembra bem assim de crianças, das crianças falarem? Uma história que tenha contado, uma coisa engraçada, o que ficou para você? Sempre fica a alegria que elas têm, porque criança, elas são muito autênticas, né? Então, e elas têm uma facilidade muito grande de lidar com esse tipo de material, de conteúdo. Então, se você incentiva elas a ter alegria, a ter felicidade, elas aceitam isso com uma facilidade muito grande. Isso é muito natural para elas. Então, assim, o nosso trabalho com elas, toda vez que a gente vai à escola, que a gente conversa, é sempre de muita alegria. Essa mensagem positiva, pelo que eu entendi aqui, é o que une as publicações, as suas publicações. Agora, o que elas têm de diferente, de mais diferente entre elas?
Ah, cada uma é de um jeitinho, assim, né. Por exemplo, o Criança Estelar tem a historinha, o Faça Seu Mundo Melhor tem as cartinhas. A gente tem uma outra história que é a Daninha, que é também uma história bem lúdica, que conta como uma menina viaja para o universo, ela vira estrela e depois ela volta para a Terra para contar para os amiguinhos qual é o segredo da felicidade dela. Esse também tem uma pegadinha um pouco ecológica, fala da terra, de como você cuida da terra. Tem, por exemplo, Como as Coisas Funcionam, que é um livro em que a gente fala que tudo aquilo que a gente pensa sai da gente que nem raio de sol. E que esses raios trazem de volta para a gente aquilo que sai de nós. Então aí a gente ensina as crianças que elas são responsáveis, né, por aquilo que elas pensam, por aquilo que elas sentem, pela forma como elas se comportam. A gente tem um outro que é o De Bem com a Vida, que mostra que toda vez que a gente está de mal com a vida, é como se uma nuvem, sabe, bem densa envolvesse a gente fica ali dentro preso. E aí a gente dá dicas de como sair de dentro dessa nuvem. Tem o Minha Família, que é um livro bem direcionado para a família, como as crianças podem aceitar melhor a família e lidar melhor com as famílias que têm. Tem o Pensamentos Felizes, que é um livro para criança mais novinha, que é só uma coletânea de pensamentos felizes, assim. Imagina que você está pulando numa cama elástica de algodão doce, que você está escorregando numa montanha de sorvete, né? Porque a gente fala que às vezes a gente acorda meio assim diferente, a gente não sabe de onde vem aqueles sentimentos. Imagina uma criança. Então, quanto mais a gente puder incentivar, mesmo com pensamentos assim muito simples, né? Ah, vamos pensar agora que você está no meio de uma plantação de brigadeiro? Vamos. A gente tem essa página, né, do Pensamentos Felizes. Isso já leva a criança para um outro patamar. Ok. Roberta, é isso. Foi um prazer receber você aqui no Iluminuras, conhecer suas publicações. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente segue falando sobre direito da criança e literatura infantil, dessa vez com o presidente da Comissão de Defesa do Direito da Criança, do Adolescente e da Juventude da UAB aqui do Distrito Federal, é o Herbert Alencar. O intervalo é curto, hein? Até já. O Iluminuras está de volta para continuar essa nossa conversa sobre direito da criança e aqui comigo neste segundo bloco, o presidente da Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente e da Juventude da UAB aqui do Distrito Federal. Tudo bem, Herbert? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem-vindo. Obrigado. Bom, a gente está aqui para falar sobre a sua cartilha, né? Perfeito. Que já está na terceira edição aqui impressa, Sim. na quarta edição aí prestes a sair. Explica para a gente que ideia foi essa de lançar uma cartilha para crianças, para adolescentes, para contar para as pessoas, né, para divulgar os direitos de crianças e adolescentes. Antes disso, de quem foi a ideia? Bem, surgiu do conjunto, né? Da UAB nós temos em torno de 25 membros, né? A comissão, na realidade, nós ficamos naquela ideia. Como levar uma proteção, né, para uma criança de 7 anos de idade, né, uma criança de 10 anos de idade, que não tem acesso a normas, às leis, né, que não se discute direito em escolas, né? Então, a ideia foi essa. Nós temos que encontrar, na realidade, um meio, né, de levar esses dados, né, essas informações de forma fácil, né? E aí surgiu essa ideia realmente de construir uma, né, cartilha para que a criança pudesse ter acesso, né? E aí ela trazer para ela a autoproteção, né? Através dessas normas que nós, né, colocamos aí, né, explicando ponto a ponto. Você falava isso, né? A partir dos 7 anos, a criança já pode se informar. Sim, perfeitamente. A partir dos 7 anos, por quê? Porque nós trazemos aí uma linguagem muito mais fácil. Então, a criança não tem ali, né, dificuldade de ler, né, como um texto, né, de lei. Um texto de lei, ela aparentemente, ela pode ser um texto, entendeu, complexo, né? Então, nós trazemos aí uma linguagem da qual a criança possa ler, entender, né, e aí aplicar na sua vida. Eu estou vendo aqui, tem, por exemplo, violência psicológica, abuso sexual, sinais do abuso sexual, alienação parental e a nossa legislação, né? Os pontos da nossa legislação que protegem as crianças e adolescentes. É um resumão. Perfeito, exatamente. É um resumo de dados fáticos, né? Violência doméstica. Violência doméstica nós temos dados fáticos, né?
de um número, né, muito alto, né? Então nós focamos exatamente nesses dados, né? Alienação, entendeu? Parental. Alienação parental também é um tema atual, né? Muito embora a cartilha, nós já falamos disso desde a primeira, entendeu, edição, né? Nós já estamos partindo agora para a quarta, né? Mas é um tema atual, né, ainda, né? Então nós já tratamos disso de forma para que a própria criança entenda, né, que o seu pai, a sua mãe, o seu parente, né, ele não pode, na realidade, induzir na questão do afeto, do amor, né, que é um direito dela, né, de ter mãe, de ter pai, de ter avós, de ter irmãos, né? Então a criança ela tem, na realidade, toda uma norma que protege a ela, né, e ela tem que ter esses acessos, né? Então a nossa ideia foi trazer esses temas, entendeu, pontuais, do qual os dados, né, de violação, né, são elevados. Agora, a ideia de trazer esses temas, você explicava isso, vou aprofundar um pouquinho mais. Perfeito. São temas que têm mais ações na justiça, que têm mais notícias, que pela experiência de vocês, desse grupo, vocês percebem que são mais importantes, são mais relevantes. Por que esses temas estão aqui? É exatamente por isso, né? Nós fizemos o quê? Levantamento de dados, né? Então nós temos alguns dados, né? Abuso, entendeu, sexual. Abuso sexual, né? Nós temos dados aí absurdos, né? De violação, né? Então nós focamos exatamente nisso, para que pudéssemos trazer ali dados, entendeu? Informação para que a criança pudesse entender, para que os pais também pudessem ali saber, olha, se meu filho sofreu abuso na escola ou em casa, como eu vou identificar isso? Você vai conseguir fazer isso através da mudança de comportamento. Então foram esses dados que nós, na realidade, entendeu, colhemos, né, e trouxemos para que a cartilha pudesse trazer uma informação muito mais leve disso. Eu sei que as cartilhas, né, que vocês e as cartilhas vão até as crianças, nas escolas, por exemplo. Como é que são as experiências? As experiências são vastas, né? Porque quando você entrega, né, uma cartilha dessa para uma criança de 7, 8, 10, 12 anos, 15 anos, né, um adolescente inclusive, né, ele observa, né, a gente observa que ele passa a ter, na realidade, interesse sobre aquilo que é o direito dele, né? E o direito que uma criança tem, que um adolescente tem, ele não é simplesmente no sentido de se opor aos pais, de se opor, né, à escola. Não, é um direito, na realidade, tão comum quanto os pais possuem, como as pessoas possuem. Jovens, crianças perguntando, meu pai não pode me bater, eu não posso, ele não pode me dar uma palmada, não pode usar o cinto para me bater, etc., né? E exatamente devido a essas dúvidas, né, que a criança tem, o educador tem, né, que os pais também possuem, né? Eu não posso educar o meu filho, eu não posso dar uma palmada nele, quer dizer, a lei né, reprime isso. Não, a lei, na realidade, ela reprime abusos, né? Então a gente explica, olha, o fato de você fazer alguma coisa errada, se é costume do seu pai, né, corrigir você de forma branda, né, de forma tranquila, que não cause dor. Então, realmente, essas dúvidas são muitas, né? E sempre aquela, né, questão também, quer dizer que um adolescente, se ele cometer qualquer ato, né, que seria análogo a crime, então quer dizer que ele não vai preso, ele não é, na realidade, entendeu, punido, né? E na realidade né, é punido de diversas formas. Então a gente explica, né, em cada, né, para cada ato, né, o que a lei, na realidade, entendeu, reprime, né? E mediante isso, para que o adolescente, a criança tenha, na verdade, uma consciência muito mais abrangente daquilo que é o direito dela, daquilo que é o dever dela e daquilo que é a obrigação dela. As visitas são sempre em escolas públicas? Sim, prioridade nossa é escolas públicas, né? É sempre voltado a isso, porque é um público, né, que muitas vezes não tem acesso, né, a esses dados, né? Informações, pesquisas, né? Então, o nosso foco, o foco da ordem é trabalhar em escolas públicas, né? Mas também não deixamos de atender escolas privadas, né? Quando pedem, olha, venha fazer uma palestra aqui conosco, né? Então, não tem problema, o acesso é para o público em geral. E onde é que estão as cartilhas? Nas escolas, você falou. Perfeito. E onde mais? Escolas, né? Nós fizemos a entrega nas ruas,
né, para que tivesse o acesso a diversas pessoas, né, tivesse um acesso fácil, né, e ela também está no nosso site, né, no www.oabdf.org.br, né, qualquer pessoa pode baixar ela eletronicamente. Agora, são muitos direitos, muitos deveres também, como você salientava aqui. Sim. Agora, se você pudesse resumir, para que as pessoas entendam, principalmente as crianças e os adolescentes, né, Herbert, o que é fundamental, o que elas têm que saber? Elas têm que saber que ela é um sujeito de direito, né? Nós temos que colocar que ela está sendo, na realidade, entendeu, formada como cidadão, né? E, logicamente, deve cumprir todas as normas, né? As normas, ela vêm, na realidade, para coibir qualquer abuso de terceiros em relação à sua própria vida, né? Então, o que nós buscamos exatamente é isso, é fazer com que a criança entenda isso e com que ela possa se conduzir na vida assumindo esses, né, entendeu, direitos e tendo acesso a tudo, né? Informações, acesso à política, cultura, educação, saúde, né? Para que ela possa participar do mundo que ela vive, né? De forma integral, sem impedimento algum. Quando você fala em informação, eu penso logo em internet, em redes Perfeito. sociais. Nossa vida mudou completamente. Perfeito. Das crianças e dos adolescentes também. Mudou também essa relação de direitos e deveres? Sim, mudou porque a criança ela tem que ter acesso a tudo. Eu não posso, nenhum pai pode proibir a criança ter acesso, né, à rede, né? Não, a criança tem que ter acesso até porque isso faz parte do mundo dela. Na medida que ela não tem o acesso, ela vai crescer e vai estar, logicamente, né, numa posição, entendeu, social, né, completamente oposta ao mundo que ela faz parte, né? Então, na realidade, só que esse acesso, na realidade, ele pode ser vigiado, né? Os pais têm que, na realidade, acompanhar os seus filhos em todos os âmbitos, né? E, em cima disso, os pais podem, na realidade, fazer todo um acompanhamento, vigiar o uso dos seus filhos na rede, né? E aí, na realidade, impedir que haja ali também, que ele sofra qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de violação à sua imagem, violação, né, aos seus, né, direitos no modo, né, geral, né? Então, os pais devem fazer isso. Agora, impedir que os seus filhos tenham acesso à rede, na realidade, ele está deixando de entregar para ele um direito constitucional, né? Então, é isso, né? Os pais, na realidade, têm que entender que os seus filhos, eles, muito embora façam parte deles, mas eles não podem ser criados única e exclusivamente para eles, tem que ser criado para o mundo, né? E para o mundo de forma correta, de forma idônea, né? Então, esse acesso, né, esse acesso à rede, ela também traz riscos, né? E os pais, na realidade, eles são ali os primeiros guardiões de defesa, né? Porque a Constituição, no artigo 227, diz que é dever de todos nós, né? Pais, né? Escola, sociedade, entendeu? Como um todo, em proteger, né? Então, a criança ela deve ser protegida. Herbert, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras, em mostrar aqui para a gente a cartilha. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E até a próxima. Obrigado, até a próxima. O Iluminuras fica por aqui. Para rever este e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br ou mande um e-mail para a gente, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau!